Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanhou o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu! Manda beijos pro meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo aquela licencinha para entrar na sua casa com muita informação, com muita reflexão. Eu tô na calçada tocando a campainha, prendo os cachorros. Eu tô entrando, deixa eles entrarem também. A vida por um fio. Empresário assassinado por motociclistas quando seguia para o trabalho em Jardim São Paulo. Os criminosos não falaram nada, apertaram o gatilho e tiraram a vida de um pai de família. Nervos à flor da pele. Barbeiro, 20 anos, é agredido dentro da própria casa por vizinhos. Irmão, por que você tá batendo em mim, irmão? O motivo... A música estava muito alta. A inocência perdida, ou melhor, vendida por uma mulher de 47 anos. Ela foi presa por exploração sexual de adolescentes em uma casa noturna de Jaboatão. E quando a prisão é o lugar escolhido para a prática de novos crimes. É o que acontece, por exemplo, no presídio de Igaraçu, onde a polícia desarticulou uma quadrilha investigada de extorquir várias pessoas em diversos estados. Fica comigo, o Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, está no ar. Um frentista assassinado enquanto trabalhava. Posto de combustíveis no bairro do Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes. O crime foi no quilômetro 78 da BR-101. Tudo filmado por câmeras de segurança. O veículo chega, para na bomba de combustível, como se fosse abastecer. E o frentista, identificado como Vitor Hugo Silva de Andrade, se aproximou. Foi baleado. Quem atira está dentro do carro. Você vê que a vítima cai e os criminosos vão embora. Pela dinâmica do crime, a polícia acredita em uma execução. Falar em execução, já está preso um dos homens filmados atirando e matando um motorista por aplicativo. A vítima tinha 36 anos de idade. Isso aí é no bairro de Casa Forte, aqui na capital pernambucana. Como você vê, foi filmado por uma câmera de segurança. Entendeu? Motorista por aplicativo, Vitor Dantoli, 36 anos. Tinha acabado, inclusive, de deixar uma passageira. Bastou essa mulher descer e os dois caras vão lá, se aproximam do veículo. Aí, nesse momento aí, o tiro foi disparado. Inclusive, a câmera também captou o áudio. O cara que está preso tem 29 anos de idade, ok? E ele disse que o disparo foi acidental. É rir para não chorar. O motorista perde o controle e bate numa casa lá. E morreu, infelizmente, ainda no local.
A principal hipótese é que o trabalhador foi vítima de um latrocínio, ou seja, o roubo com resultado morte, tá? Não levaram absolutamente nada desse trabalhador. O que é que eles queriam? Só eles sabem. Carro, celular, dinheiro. O fato é que as pessoas às vezes dizem, a vítima reagiu. É um instinto. Por mais que a gente diga, não reaja, mas na hora o instinto às vezes fala mais alto. E a reação é de fugir. Mas o bandido não pensa duas vezes. Atira e mata o cidadão. Ainda hoje eu vou trazer uma cobertura completa e a gente vai conversar. Vai conversar porque o que foi preso é esse aí, ó. Pode me dar em tela cheia, por favor. Ó, a saída dele aí, ó. Ele, o Cosme Victor, ele já tá aqui. Isso, Victor. Você tava planejando roubar um carro? Por que atirou no rapaz? Ele Foi era tudo planejado. Ele era um trabalhador, por que você fez isso? E outra, cara, quem é teu comparsa? Ele não fala nada, ok? Aí, quem é o comparsa dele? Ao que parece é um adolescente. E a gente vai conversar sobre essa questão de maioridade penal neste país chamado Brasil. Ainda hoje no programa, mulheres assaltadas no bairro da Madalena, zona oeste da capital pernambucana. O ladrão, inclusive, ele sempre está ali andando de bicicleta, tal, simula estar armado, ok? E as vítimas, ele tem um padrão. Ele segue um perfil. Quem é que ele quer? Mulheres sozinhas que estão na rua à noite, principalmente. Duas vítimas foram abordadas por esse cara em menos de uma hora. Olha o ciclista aí, ele vai para as Olimpíadas, tá? Uma das ações foi registrada por uma câmera de segurança. A vítima caminha com um cachorro quando é abordada pelo criminoso. Aí ele vai exigindo os pertences dela, né? Pega e depois vai embora. Ó, levou a bolsa. Essa mulher diz, inclusive, que ele agiu com violência durante a abordagem. Tem mais assalto filmado, dessa vez o alvo, farmácia. De novo, Os dois aí, ó. Um tá armado. Isso é no centro da cidade de Barreiros, na zona da Mata Sul do estado. Você vê que a câmera filmou tudo aí. Os dois entram, tá? E aí um já vai para cima do funcionário. Você percebe que eles de capacete para não serem identificados, tá? Fizeram inclusive várias ameaças ao trabalhador, que entregou todo o dinheiro lá do caixa sem reagir. Um deles chega inclusive a pular o balcão, aliás, vai para o outro lado do balcão lá, e em menos de um minuto levaram tudo o que eles queriam. É ladrão que não acaba mais. Você tem um comércio, você fica ali a mercê de Deus, entendeu? Porque eles estão cada vez mais agindo e com uma certeza, muito provavelmente não vão ser punidos, tá? Agora deixa eu trazer a história, rapaz, de uma operação. Prendeu em flagrante uma mulher. Ela tem 41 anos de idade. Essa mulher é suspeita de exploração sexual. De quem, Gugel? De adolescentes, garotas. Tráfico de drogas também. Numa casa noturna, num cabaré. Entendeu? Casa noturna é para quem trabalha de forma honesta. Isso aí é cabaré. Aí lá a polícia encontra 6 adolescentes. Muito provavelmente em situação ali
de cárcere privado. Por quê? Porque eles criam uma dívida que a menina nunca pode pagar e ela perde a liberdade também. Eu tenho a reportagem, põe no ar. A Polícia Militar descobriu a atividade ilegal na casa noturna em Jaboatão dos Guararapes depois de uma denúncia anônima. No local, os policiais encontraram 6 meninas entre 14 e 17 anos que eram exploradas sexualmente através da prostituição. Elas eram de municípios fora da região metropolitana do Recife e viviam em condições de vulnerabilidade social. Foi no bairro de Sucupira, lá é uma área onde tem comércios, restaurantes, nas proximidades. O estabelecimento estava em funcionamento com alguns clientes, 6 adolescentes, todas meninas, né, oriundas de vários municípios, tanto da Mata Sul, da Mata Norte e do Agreste, e a faixa etária entre 14 e 17 anos. Que estavam naquele local para serem exploradas sexualmente. Isso, elas estavam em condição de vulnerabilidade, sofrendo exploração sexual. A polícia também encontrou no local 30 porções de cocaína, embalagens plásticas para armazenamento de drogas, quase R$2.000 em espécie e vários cartões de crédito, além de um caderno com anotações sobre a exploração que as adolescentes eram submetidas. O caderninho tinha o valor do programa em si, que era um valor de R$130, onde R$30 ficaria para o estabelecimento e R$100 para adolescente, porém também tinham as multas que eram aplicadas a cada adolescente que infringia. Elas não tinham conhecimento de tais infrações, mas cada infração era uma multa de R$500 que era aplicada a elas. Então, seja o local onde elas utilizavam, se estivesse sujo, desorganizado, o preservativo descartado incorretamente, dormir no horário onde teriam clientes no estabelecimento, cada situação dessa era uma multa de R$500. As adolescentes foram entregues ao Conselho Tutelar do município. E a dona da casa noturna, uma mulher de 41 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de prostituição e exploração de vulnerável e tráfico de entorpecentes. Era ela quem era responsável pela arrecadação, né, e pelo próprio estabelecimento. Recrutação dessas meninas também, quem chamava, quem trazia essas meninas? Ela não informou como era que ela recebia essas adolescentes, porém toda a situação foi passada à Polícia Civil, que vai verificar maiores detalhes. Das 6 adolescentes acolhidas, 5 foram entregues aos familiares e uma se evadiu da delegacia, né, dizendo que era um trabalho, apesar do Conselho Tutelar ter orientado, ter acolhido, ter explicado a condição de vulnerabilidade. Vale sempre lembrar: não acredita cegamente em ninguém. É um trabalho normalmente modelo fotográfico, dá para desfilar. E aí os pais dizem: poxa, minha filha pode se dar bem na vida, uma belíssima profissão. Mas papai, mamãe acompanha, não confia. Porque tá sim de gente bandida querendo se aproveitar da sua filhinha, tá? Deixa eu trazer o susto no elevador de um prédio comercial em Boa Viagem aqui no Recife, tá? O elevador desceu descontrolado do 11º andar. Meu Deus do céu, vamos aí, mais de 30 metros de altura. Só parou no térreo. Entre as pessoas que estavam lá, 4 idosas e uma mulher grávida, ó. Olha o pessoal falando aí, ó. Caramba. Uma grávida, uma idosa. Sai daí, menina. Vai tomar uma água, vai. Filmar, porque isso não pode acontecer, não. Exatamente. Você imagina 4 idosas e uma grávida e ele desce descontrolado 33 metros. Entendeu? Esse elevador foi religado após a manutenção da empresa responsável. O que os frequentadores do prédio querem agora é uma fiscalização maior, já que esse não teria sido o primeiro incidente no edifício. O advogado do prédio comercial diz que o elevador tem capacidade para 6 pessoas e no momento estava com 12.
isso aí é importante, tem que respeitar a capacidade. As vítimas foram levadas para hospitais aqui no Recife. Não conseguimos ainda informações sobre o estado de saúde delas. Uma estudante ficou ferida depois que parte do piso do pátio de uma escola estadual, que é a Zumbi dos Palmares, desabou. Pronto. Deu terremoto, foi. Olha aí. Olha o tamanho do buraco. Pirraia pulou ali, ó. Dá pra, ó. Cobre ele tranquilamente. Isso aí é no bairro de Ponto dos Cavalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Lá se formou uma grande cratera, como você está vendo, né? Alunos, inclusive, ao redor, pulando lá para ajudar uma colega que caiu. De acordo com a Secretaria de Educação de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram atendimento imediato à aluna. Ela teve ferimentos leves e foi levada ao Hospital Dom Helder Câmara. A área foi isolada e a Defesa Civil do Cabo foi acionada para avaliar a estabilidade do solo. Uma equipe de engenharia da Secretaria também esteve na escola para realizar uma análise completa da estrutura. As aulas presenciais ficaram suspensas até a divulgação desse laudo técnico. E em Araripina, no sertão pernambucano, 2 irmãos morreram afogados depois de entrar num reservatório de água, zona rural do município. Eu tenho uma reportagem, põe no ar. O acidente aconteceu na comunidade da Serra de Simões, na zona rural de Araripina, no sertão daqui de Pernambuco. As vítimas entraram no reservatório, mas acabaram se afogando por não saberem nadar. Devido às chuvas dos últimos dias, o barreiro havia acumulado um grande volume de água. Foi o que aconteceu e as crianças foram identificadas como Jocilã da Silva Santos, de 7 anos, e Jadson da Silva Santos, de 11 anos. Eles chegaram a ser socorridos pelos moradores, levados à unidade de pronto atendimento, à UPA de Araripina, mas já deram a entrada na unidade sem vida. Os corpos vieram aqui para o IML de Petrolina, chegaram, mas já foram liberados. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Araripina, informou que está investigando o caso de afogamento que vitimou as 2 crianças. E a cidade decretou situação de emergência devido ao período chuvoso mais intenso nos últimos 22 anos. Atenção, gente, ó, chuva, a gente sabe que o que a gente menos tem aqui em Pernambuco é infraestrutura para poder lidar com o período de chuva. Então, ó, fica ligado aí, não vai estar andando no meio da rua, entendeu? Porque tem uma boca de lobo aberta, tem um buraco, tem uma canaleta, e aí leva e morre. Essa é a realidade. A água leva e você morre. Então tem cuidado, período de chuva, principalmente com crianças aí e idosos também, tá? Deixa eu trazer o Bang Bang. Funcionário de um cemitério no bairro da Várzea, no Recife, é perseguido e assassinado dentro do próprio cemitério. Sabe, eu acho que é uma das notícias que chocam bastante. Matar uma pessoa dentro do cemitério. Ela foi identificada, a vítima, como Kaique Faustino de Aguiar. Tinha 31 anos. Testemunhas contaram que era início de tarde quando tudo aconteceu. De acordo com essas testemunhas, 2 pessoas chegaram lá e perguntaram pela vítima. Ó, quem é Kaique aí? Ah, ali e tal. Aí o Kaique percebeu que os caras iam para cima dele. Correu para os fundos do cemitério, mas foi alcançado e baleado várias vezes. Os assassinos fugiram após esse crime. Ainda é um mistério o assassinato de um homem de 45 anos no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, segundo a família, era viciado em bebida, tá?
e pode ter sido atraída para a morte. Foi identificado Joel Francisco da Silva, 45 anos, mais conhecido como Mãozinha. O corpo foi encontrado com um ferimento na cabeça na rua São João, que fica ali entre os bairros de Malaquias e o centro do município. É mais um homicídio para a polícia investigar. E em Araçoiaba, região metropolitana, uma mulher, 36 anos, foi morta dentro de casa. O marido dessa mulher, inclusive, gente, foi preso em flagrante. Por quê? Põe a reportagem no ar. A mulher, natural do Piauí, tinha 36 anos e morava nesta casa com o companheiro e a família dele, no município de Araçoiaba, região metropolitana do Recife. No quarto do casal, a perícia encontrou fio de carregador do celular, que foi utilizado para cometer o feminicídio. Antes de ser morta, a vítima procurou a unidade mista aqui de Araçoiaba, alegando dores provocadas por uma cólica menstrual. Ela foi atendida, medicada e liberada às 5h20 da manhã. Às 7 horas da manhã, o companheiro e o cunhado voltaram com ela, mas a mulher estava sem os sinais vitais, já estava morta. O companheiro disse na unidade de saúde que tinha encontrado a mulher caída em casa. O médico desconfiou devido às marcas encontradas no pescoço da vítima e acionou a polícia. A mulher foi morta por asfixia por estrangulamento, causada por um fio de carregador de celular. O companheiro dela, de 32 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Na saída da delegacia, ele não quis falar com a imprensa. Somente em janeiro deste ano, 9 mulheres foram vítimas de feminicídio em Pernambuco. Um mês, 9. Se continuar assim, 10 meses, 90, vamos passar de 100. Lembrando que 2025 fechou com quase 90 mulheres assassinadas aqui no estado, né? Então, assim, sinceramente, eu sei o que é que pode ser feito, mas, infelizmente, ainda é uma utopia nesse país. Botam pena de 20 a 40 anos, o cara é condenado a 30, passa 10. Então, o único jeito para mim é acabar com essa vergonha chamada progressão de pena. E aí condena ele a 30 e ele pode até pedir progressão de pena, depois que ele cumprir 29 anos e 11 meses. Aí ele pode pedir uma progressão de pena, porque a gente muda a lei, aumenta a pena, faz isso, faz aquilo, faz campanha, mas não está adiantando de absolutamente nada. E segue foragido um ladrão que invadiu uma casa. A vítima, uma mulher, foi lá e saiu furtando aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e vários outros pertences. O que ele achou, ele levou. Isso aí é na Travessa Padre Venâncio, fica no bairro dos Coelhos, aqui na capital pernambucana. A vítima disse que o crime foi durante a madrugada. Ela e a filha, inclusive, estavam dormindo. Aí o cara foi lá, arrombou a janela, estava apenas encostada, né? Mas ele foi e conseguiu abrir. E a vítima esqueceu de fechar. Vê só, um vacilo e o ladrão se aproveita. Depois de entrar na casa, ele revirou tudo e levou vários pertences. Televisão, airfry, liquidificador, relógio, sandálias, bolsa de trabalho e até a toalha de banho. Certo? Aí, levamos alguma coisa, Gugel? Levou, né? Levou uma garrafa de cachaça. Foi. Pra tomar uma. Pô, ele levou tudinho e vai tomar uma. Né? Sábado ele quer tomar uma lapada. Só que lapada tem significados diferentes, né? Lapada significa algumas coisas diferentes. Talvez se ele tivesse levado umas lapadas na adolescência, ele hoje fosse um homem e não um ladrão. Mas, opa, desculpa, gente, desculpa. Tá certo que
vão terminar dizendo que eu estou incitando a violência, né? Porque para isso aparece um bocado de gente, entendeu? Mas mamãe, uma vez eu aperreando, querendo ir atrás dela, que ela ia na casa da minha avó. Mamãe pegou um cipó de goiaba. Eu disse, mamãe vai me dar uma goiaba. Mamãe me deu uma lapadinha. Mamãe não era de bater, não. Eu só lembro essa vez. Ela me deu uma lapada, não de cachaça, né? De cipó de goiaba, Giba. Ficou a marquinha na canelinha de Gugu. Oi, Chuchu. Num instante eu voltei para casa e mamãe foi para casa da minha avó em paz, né? Mas teve um menino de 11 anos, viu? Que o pai o repreendeu. Aí ele disse, olha, o senhor sabia que eu posso lhe processar? Eu posso lhe denunciar? Aí o que é que o pai fez? Ficou com medo? Quem ficou com medo o quê, Giba? Pai deu foi outra lapada no instante que ele esqueceu. E hoje é um homem, entendeu? Rapaz, E o rapaz deve estar tomando a cachaça ainda, deve estar tomando a cachaça e comemorando. E a pobre da mulher ficou sem quase nada dentro de casa, ela e a filha, tá? Tem um outro rapaz, pulou um muro, invadiu uma casa. Foi no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Esse cara levou 2 celulares e uma bicicleta, que ele não vai estar andando a pé, né? O rapaz não quer andar a pé. A vítima disse o seguinte, que ele entrou com a maior facilidade e ninguém na casa ouviu nenhum barulho. Aí a câmera filmou, né? Toda a ação é de uma casa vizinha, o momento em que ele pulou lá o muro do imóvel. Pouco tempo depois, aí ele já volta, arremessou a bicicleta por cima do muro e fugiu levando os celulares. Agora vê a história. Dias depois, os 2 celulares e a carteira foram devolvidos à vítima por uma pessoa já em Maranguape 1, vê a casa em Pau Amarelo. O morador disse o seguinte, que ficou ligando, parecia cobrança. Cobrança não liga 50 vezes por dia, né? Aí ele ficou ligando pro celular, ligando. Uma pessoa atendeu. Aí a pessoa disse, opa, pois não, ele disse, olha, esse celular é meu. É porque, veja só, olha, eu fiz, alguém fez um programa que não é de televisão. A gente aqui ganha vida fazendo programa. Lucas, a gente ganha vida aqui fazendo programa de televisão. Só que o cidadão aí, ele fez um programa e... Chuchu, este é um programa sério, tá certo? Então ele fez um programa que não é o nosso de televisão. Aí ele pagou com os 2 celulares e com a carteira. Pagou o programa. Aí a pessoa foi e devolveu para o dono. Entendeu? E a bicicleta não foi localizada. Ele disse, não, que programa caro danado é esse, né? 2 celulares e uma carteira. A bicicleta, não. Entendeu? Deixa pra lá. Ó, funcionária de um mercadinho reagiu a um assalto e quase foi esfaqueada pelo criminoso, viu? Olha aí, ó. Ele entrou, fez até as comprinhas. Pegou um biscoitinho, chocolatezinho, uma carteira de cigarro. Isso aí é na rua Uriel de Holanda. Estamos no bairro da Linha do Tiro, na zona norte do Recife. Aí depois que ele fez as comprinhas, a mulher foi lá, registrou, tal, não sei o quê. Aí na hora de pagar, ele pá, a lapa da faca que ele puxou, ó. E ele não é açougueiro, Ronaldo. Ele é ladrão, certo? Não desrespeita o rapaz, que ele tem a profissão dele, certo? Não, todo mundo sonha com uma profissão. Alguns sonham em ser açougueiro, usam essa faca. E ele sonhava em ser ladrão e está realizando o sonho, ó.
A mulher, meu amigo, saiu metendo coisa nele, o que tinha no balcão. Pacote de confeito, de paçoca. Ele ainda foi para cima de um dos caras que estava lá. Ó, aí depois, o cidadão que trabalha lá pegou a faca que tem no balcão e correu para cima dele, viu? Aí vê, esse mercadinho é novo aí, tá certo? Funcionava ao lado. E aí eles foram, quando era ao lado, foram assaltados 4 vezes. E depois que se mudaram, faz 2 anos mais ou menos, os caras foram, o cara foi e assaltou. É porque aí só aparece um, mas tinha outro, isso aí é uma rua bem pertinho. Ficou uma moto lá, e quando ele fugiu daí, ele correu, subiu na moto e foi embora com o comparsa. Polícia tentando identificar o ladrão que está tocando terror, viu? Especializado em roubar pontos comerciais. Bairro de Ouro Preto, em Olinda, o principal alvo dele, farmácias. Será que ele também quer canetas emagrecedoras? Você vê que uma das ações aí, filmada por câmeras de segurança, ó. E ele costuma ser muito agressivo. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Bora, o dinheiro. Pega o dinheiro do cara, não é brincadeira não. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro, senão eu vou dar um tiro. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Tu tá pensando que eu sou comédia, abre essa porra. Aí, ó, olha, tu tá vendo não, é? Vai morrer, cara de bicharia. Cadê isso aí, ó? Cadê isso aí, ó? Pode ver, eu tô no teu... Olha, eu tenho aqui, olha. Cadê o celular? Cadê isso? Olha, veja. Olha aqui, olha. No primeiro vídeo, ele vai gritando, ó. E chega inclusive a puxar o cabelo de uma funcionária. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, esse ladrão. Ouro Preto, se a turma te pegar, tu vai virar ouro branco, ouro amarelo, ouro azul. E o povo aí tá cansado de ser roubado, viu? Não chore não, neném. Vai virar ouro de qualquer cor. Eu tô te dizendo, o povo aí tá cansado de ser roubado. Vai por mim, ladrão. Aí teve mais um assalto. Foi. O mesmo cara, viu? Ele roubou o quê, Gugel? Outra farmácia. Entendeu? Da mesma forma, agressivo. Entendeu? Já chega lá gritando com todo mundo. Ó, vamos, quero dinheiro. Final de semana ele quer tomar uma, feito o que eu mostrei agora, da casa lá. E também, ó, de capacete, para dificultar a identificação. Mais uma ação muito rápida. E as características aí dos assaltos, né? O ladrão pode ter sido o mesmo da noite anterior. Troca de tiros entre policiais e criminosos assustando moradores na Estrada dos Remédios. Já estamos no bairro da Madalena, zona oeste da capital pernambucana. 3 homens, viu? Num carro, a placa adulterada, entendeu? E vão fazendo arrastão, assaltando todo mundo. Só que na troca de tiros, 2 foram baleados. Tadinhos, rapaz. Dodói eles ficaram. Foi. Dodói. Ladrão dodói. Eles foram pra cima lá da polícia, né? A polícia treinada, desceram bala na polícia. Aí a frase que eu acho muito bonita, né? A polícia, ela combateu
a injusta agressão. Foi. Aí 2 ladrões ficaram dodóis. Foi. Passar memedinho nele, viu? Um agente, rapaz, a paisana, foi lá, ajudou os policiais também na abordagem. Na troca de tiros, como eu disse, dos 3, 2 dodói agora, né? O terceiro foi levado para o Hospital da Restauração. Ele também ficou dodói, né? Pode não ter sido tiro, a queda, empurrão de corpo, jogada normal pode seguir. Aí a roupa de um deles ficou na calçada perto do condomínio residencial. Uma arma e drogas também foram apreendidas pela polícia. Aí você vê o HR, um hospital tão bom, às vezes tem tanta gente lá, né? Aí 3 leitos, rapaz, ocupados, né? Aí o cidadão chega lá, ó, tá sem leito. Aí ficar no corredor, porque o ladrão dodói tá ocupando um leito lá, né? Rapaz de 20 anos, ele que é barbeiro, estava em casa, preparando o almoço, cantando. Aí daqui a pouco chegam 2 homens, pai e filho, invadem a casa do cidadão e começaram a agredi-lo. Qual foi o motivo que eles alegaram? Que a música estava muito alta. Isso é no bairro de Jardim São Paulo, no Recife. Vê só, o barbeiro ele foi identificado como David Augusto. Publicou os vídeos lá das agressões nas redes sociais. Você vê que em uma das imagens dá para ver quando o filho invade a casa dele, ó. Aí você certo? Essa do início. Você vê que ele já tá com um pedaço de madeira. O barbeiro, inclusive, afirma ter sido agredido 2 vezes pelos vizinhos. E chegou a ser, inclusive, ameaçado de morte. Vê o que é que ele diz no ar. Rapaz, é uma coisa que você olha assim e vê que você fica frustrado, né? Porque você não tem nem dentro da sua casa, né, a segurança de fato, né? Porque como 2 indivíduos chegam, nem pergunta, nunca chegou aqui, tipo, ó, bicho, teu som me incomoda, alguma coisa assim, nunca fez isso, nunca falei com eles. E, tipo, é uma coisa que eu vejo que é frustrante, pô, porque eu vou ter que agora me mudar daqui, vou ter que sair, tá entendendo? Então, por conta de uma coisa que 2 pessoas não sabem dialogar. E no vídeo decorre, né, como vocês vê, né, uma coisa totalmente que não tem justificativa, né, velho? Esse momento foi às 11h41, foi por onde eu peguei, tava com o celular aqui, né, foi onde eu tava colocando a música, tava cantando, e aí eu tava cantando e não tava tão alto o som, porque para cantar não tem como deixar tão alto para você não consegue cantar. Então eu tava cantando num som moderado e tava muito feliz porque eu tinha obtido uma recompensa, né, tinha fechado uma parceria, e aí nisso eu fiquei contente cantando, e aí foi surpreendido às 11h41 por 2, né, essas 2 pessoas, o pai e o filho, e tipo, o pior de tudo, né, velho, é tipo ter que sair, né, da minha casa por conta deles, né, sair até do meu emprego, né, é uma coisa que foi 2 vezes, né, esse 1 minuto aí percorreu, né, mas tem uma hora que ele desceu, aí eu falei, seu pai está errado por fazer isso, ele achou que eu tinha feito algo contra o pai dele, ele voltou novamente, começou tudo de novo, foi onde eu pisei sem querer no celular, e aí parou a gravação e ainda continuou, né, sobre isso, né, felizmente. Os agressores, eles te procuraram depois para conversar, depois que os vídeos viralizaram nas redes sociais? Não, 0. Então, tipo, é uma coisa que as medidas, né, tá sendo tomada, infelizmente, é uma coisa que é absurda, né, acontecer isso, né. O advogado que acompanha o caso aí do barbeiro explica por quais crimes pai e filho devem responder. Acompanhe. Inicialmente, é importante que a gente registre que somente o Estado ele tem o monopólio da força. Nenhum de nós
pode fazer justiça com as próprias mãos. O que aconteceu aqui foi um ato de covardia. Indivíduos, eles invadiram o domicílio, eles agrediram, ameaçaram, xingaram, humilharam e danificaram vários objetos da casa. É sobre esses fatos que nós vamos trabalhar e correr atrás da justa e legal resposta dentro dos parâmetros legais. É importante esclarecer duas coisas. A vítima aqui é o garoto David, então não adianta subverter a história. E outra coisa é que o David, ele não compactua com violência. Então, a todos que assistiram o vídeo e se compadeceram dele, tentem ajudar de outra forma. Enviem mensagem, procurem, mas de modo algum procurem os demais envolvidos na situação. Não queremos mais violência. Então, não pensem em mandar mensagem, ameaçar, revidar de maneira alguma. Nesse momento, só nos cabe confiar no trabalho da polícia e, posteriormente, no Poder Judiciário. A Polícia Civil de Pernambuco enviou uma nota para a nossa equipe de reportagem e informou que registrou o caso como dano e depredação, ameaça e lesão corporal. O David realizou o exame de corpo de delito, inclusive uma equipe do Instituto de Criminalística esteve na casa da vítima nesta quarta-feira para realizar os primeiros levantamentos e coletar materiais que podem ajudar nessa investigação. A delegacia do bairro de Jardim São Paulo é quem está tocando essa apuração das informações. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Ian, obrigado. Vê só, gente, isso aí, tanta gente já morreu e muitas vezes por uma completa ausência do Estado. Por quê? Tem um cara lá com som muito alto, um vizinho se incomoda, vai lá conversar, termina uma confusão, um mata o outro. Por que eu digo que é a ausência do Estado? Porque se você ligar para o 190, você vai ouvir da atendente ela dizer que não é uma ocorrência de prioridade. E quando tiver uma viatura disponível, aí ela vai mandar. Só que essa viatura, esse quando, ele nunca vai chegar. Ponto 1, ok? Ponto 2, que todo cidadão deve saber. Muita gente acha que só pode botar o som baixo, que só deve botar o som baixo de 10 da noite às 6 da manhã. Tá enganado. 24 horas. Se tiver incomodando o vizinho, a polícia pode ser acionada e ir lá e você ser obrigado a diminuir ou desligar. Se não quiser diminuir, a polícia tem todo o poder de chegar lá, pegar o seu caixa de som que você comprou em 12 parcelas e pagou caro e levar embora, viu? Então, assim, qualquer coisa, uma obra, qualquer coisa que incomode o outro pode ser passível de punição, certo? Então, assim, quem é cidadão de bem, escuta a sua música para você. Sabe? Escuta a tua música para você. Respeita o limite do outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito levado a sério. Eu acompanho pessoas que vivem lá, brasileiros, que você chega um dia de domingo, a pessoa filma. Dá para ouvir o canto dos pássaros. Porque o silêncio, o não incomodar o outro, é uma regra e a polícia chega e lhe pune, tá? Então, assim, o teu direito começa quando termina o do outro. Agora vê, poderia ter dado numa tragédia, certo? No mínimo aí um transtorno, porque ele fez boletim de ocorrência, está com advogado, vocês dois vão ter que ir para a delegacia, podem perder o réu primário, certo? Se a justiça condenar, podem perder o réu primário por conta de um volume. Então, primeiro, se dá bem com teu vizinho e qualquer coisa vai lá e conversa na boa, entendeu? E você que gosta de ouvir música alta, vai pro show de Chiclete com Banana. Diverte quando tiver um trio. Aí o trio aqui passando, beleza, é festa. Aí tu bota tua orelha lá, assim, no trio, encosta no trio. Porque ninguém é obrigado a ouvir a música que não esteja ouvindo, sabe? Escute música para você. Fone de ouvido, certo? É aquele objeto que a gente bota e fica só pra gente. Respeita o teu vizinho e evita esse tipo, no mínimo, de transtorno na tua vida, tá?
Ainda hoje no programa eu vou trazer a despedida de familiares e amigos de uma mulher. Essa mulher foi encontrada morta dentro de casa. Foi no bairro da Muribeca, em Jaboatão. A família acredita que ela foi vítima de feminicídio. Pode ter sido mais um para a estatística. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes para você. Antes, Roberto Nascimento chega daqui a pouquinho com o Super Bancada, né? Vamos ver os destaques? Fala, Robertão. Salve, salve, Gugel. Um grande abraço. Daqui a pouquinho, 10:02, começa o nosso Super Bancada. O programa especial sobre a decisão no Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, 18 horas esse domingo. E tem a presença de Petros da Náutico 1000 Grau. E tem Chaves do Sport também. Vai estar presente aqui, vai ter resenha. A gente vai, com certeza, fazer um programa especial. 10:02, a gente se vê. Até lá. Valeu, Gugel. Valeu, Robertão. Deixa eu trazer agora a reportagem completa sobre o enterro do corpo da mulher que foi encontrada morta dentro de casa. Bairro da Muribeca, em Jaboatão, tá? Aí, foi o quê? Um assalto? Foi o quê? Uma vingança? O que seria um homicídio qualificado? Mas não. A família acredita que essa mulher, ela pode ter sido vítima de feminicídio. De acordo com os parentes, vizinhos ouviram barulho de agressão. Eu tenho uma reportagem, põe no ar. O corpo de Lindinalva Ferreira da Silva, de 57 anos, foi sepultado no cemitério de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Não houve velório devido ao estado em que o corpo foi encontrado. A dona de casa foi achada sem vida por vizinhos. A família acredita que ela foi vítima de feminicídio. Os vizinhos encontraram o corpo, aí começou o corre-corre, o pessoal querendo me avisar. Aí eu subi lá pra cima, aí tava minha mãe morta, entendeu? E o principal suspeito, que é o companheiro dela, tava perto do local tudinho, entendeu? Arrodeando na porta dos vizinhos, que ele nunca fez isso. Quando eu cheguei lá, ela tava com o corpo todo inchado, com a cara inchada. Tava nítido que foi espancamento e ela foi enforcada. A gente acredita, de certeza, que foi feminicídio. A gente e a comunidade tem certeza disso. Os filhos de Lindinalva também contam que ela era alcoólatra e que o companheiro se aproveitava da vulnerabilidade dela. Eles estavam juntos há mais de um ano e as agressões eram frequentes. Ele se aproveitou porque ela era alcoólatra, tinha um certo transtorno. E ele fez o que queria com ela. Os vizinhos relatam escutar discussões, ele agredindo ela gritando. Então já tinha um histórico de agressão. Ela negava vocês ou ela assumia? Ela sempre arrumava uma desculpa, dizia que caiu do ônibus, que foi queda, que foi isso, aquilo, mas a gente sabe que não. A família espera por justiça e quer a prisão de quem matou a dona de casa. Justiça. Eu quero justiça pela minha mãe. Ela não merecia isso. Isso não pode ficar impune. E tem, gente, mais uma família pedindo justiça, tá certo? Nesse caso, pelo menos, o cara já está preso. Veja o grau de maldade de uma pessoa, tá? Esse cara queria se relacionar porque queria com essa mulher, Marielle, o nome dela. Ela não queria, ela inclusive tem namorado. Só que o cara trabalhava com ela e era aquele cara obcecado por ela. Ok? E insistia e ela, não, fulano, nós somos colegas de trabalho. Esse cara faz um mês e pouco, inclusive, que ele foi demitido. A Marielle, ela, no trabalho, ela chefia uma equipe com uns 20 homens. E é uma pessoa muito querida por eles. Só que esse daí, além da relação de trabalho, ele queria se relacionar. Ele disse, não dá, fulano, eu não quero, eu não gosto de você, eu tenho um namorado. Ele, inclusive, é demitido. Ela ficou encarregada de demiti-lo. O motivo ainda não se sabe, né? Não foi divulgado, porque a família dela não sabe esse motivo. Aí,
Ele demitido, ela não o queria, ele vai até a empresa onde trabalhou e ela continuava trabalhando. Pega, você está vendo aí no detalhe, é o cabo de uma faca. A sorte dela, talvez, é porque a faca quebrou. É só o cabo, a lâmina não está aí. Ele tenta esfaqueá-la. Ela coloca a mão para se defender, cortou a mão. Não satisfeito, ele pega um recipiente com thinner, joga nela e toca fogo. Essa mulher sofreu queimaduras muito graves e foi hospitalizada. Eu tenho uma reportagem, põe no ar. José Leonardo Pereira da Silva tem 36 anos e foi preso menos de 1 hora após o crime. Para a polícia, ele é o principal suspeito de atacar uma secretária de uma empresa portuária com golpes de faca, além de tentar incendiar o corpo dela com thinner, uma substância altamente inflamável. Você tentou tocar fogo na Marielle? Você queria até colocar fogo nela? Aquele thinner era o quê? Não fala nada. O crime aconteceu no bairro de Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Neste vídeo, é possível ver que o local do ataque ficou revirado. Na imagem, também dá para ver que apenas o cabo da faca usada no crime ficou no local. José Leonardo foi localizado na casa onde ele mora. Inicialmente, o suspeito negou participação e disse que no momento do crime estaria trabalhando. Mas os policiais militares encontraram ferimentos e manchas de sangue no suspeito, que acabou confessando tudo. Durante as buscas dentro da casa de José Leonardo, o celular da vítima foi achado embaixo da cama dele. Em depoimento, José Leonardo teria afirmado que já teve um relacionamento com a vítima, que devia a ela o valor de um celular e que vinha sendo ameaçado de morte. Por isso, teria decidido matá-la primeiro. Parentes da mulher contam que o suspeito não era conhecido por eles e negam qualquer relacionamento entre os dois. Ele que trabalhava junto com ela, não aceitou, que ela não quis ter nada com ele, tanto é que ele mente. Ele fala que era ex-companheiro dela e ninguém, que a gente é a família dela, nunca, eu sei porque eu tinha proximidade com ela e a gente conversava, mas não tinha nada com ele. Ele seguiu pessoas da família, ou seja, ele já estava arquitetando. Isso não foi uma coisa, o que aconteceu, sorteio e vou lá fazer, já veio bem pensado. A vítima foi socorrida por funcionários da empresa para a UPA de Sotave. Em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. José Leonardo Pereira da Silva foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro do Cordeiro, onde ficou à disposição da Justiça. O que vocês querem a partir de agora? O que é que a família quer? Justiça, ainda mais por ela, mas que para todas nós, justiça. No Irã, uma vez, o cara jogou ácido no rosto de uma mulher. Ela ficou cega. E aí, ele foi preso. Quando foi para a justiça perguntou para ela: o que é que você quer que aconteça com ele? Aí ela disse que ele fique cego também. Aí a justiça do Irã foi lá e cegou ele. É a velha lei, olho por olho, dente por dente, que lá existe, né? Aqui no Brasil, não. Ela está toda queimada, conversei com uma amiga dela, me deu aquele joga, pega aqui na frente, da cintura para baixo, parte íntima dela, pega no cabelo, queima o cabelo, queima as costas. E uma das coisas que a amiga me falou durante a conversa é que ela reclamava muito de dores. Imagina, boa parte do corpo queimado, queimadura de 2º grau. E o motivo, eu não te quero, eu gosto da tua pessoa. Aí o cara vai e faz um negócio desse, entendeu? Eu só espero que o caso aí não seja tratado como lesão corporal, e sim como uma tentativa de homicídio. Ainda, gente, sobre esse assunto aí, tá? Casos de violência contra a mulher, como a gente vem mostrando aqui todo o programa, infelizmente não param de crescer aqui em Pernambuco.
E aí a polícia reforça cada vez mais a importância de registrar um boletim de ocorrência. Veja aí. A tentativa de feminicídio registrada em Jaboatão é mais um caso que entra para uma triste estatística que não para de crescer em Pernambuco. Eu tenho certeza que ela nunca teve nada com ele, porque ela era amiga dele do trabalho. Como ela trabalha com, acho que mais ou menos com 20 homens, ela é chefe deles, entendeu? Dá ordem a eles. E todos eles gostam dela. Todos os companheiros de trabalho gostam dela. Pelo jeito, o caso que aconteceu, ele era obcecado pela minha filha. De acordo com dados da SDS, somente em janeiro deste ano foram registrados 9 feminicídios em todo o estado. No mesmo mês do ano passado, foram 7 casos. Outro dado que chama a atenção é que 75% das vítimas nunca procuraram a polícia antes para denunciar os agressores. Por isso, a delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher de Pernambuco, ressalta a importância do registro da ocorrência. A gente conclama essas mulheres a procurarem ajuda. Ano passado foram mais de 25 mil mulheres que pediram medidas protetivas de urgência e na prática a gente vê que as mulheres que têm medida protetiva são aquelas que de fato são protegidas. As mulheres que não denunciam, silenciam, é que terminam, infelizmente, sendo vítimas de feminicídio. Então é importante essa denúncia. Outro apoio importante para as mulheres vítimas de violência é o 190 da Polícia Militar de Pernambuco, que conta com patrulhas exclusivas para casos como esse. Nós temos patrulhas Marias da Penha em todas as unidades do estado de Pernambuco que faz essa fiscalização das medidas protetivas, para verificar se o afastamento determinado pela justiça ele está sendo cumprido ou não por parte do agressor. Pois é, denuncie. Tá certo? Acontece. Por mim, o poder público a gente critica muito. Mas no assunto feminicídio, a gente percebe que a gente está evoluindo. Então, denuncie, tá bom? Um empresário assassinado, 2 homens numa moto, bairro de Jardim São Paulo, na capital pernambucana. Você vê que a ação foi filmada por câmeras de segurança. O empresário Carlos André de Queiroz Galvão tinha 50 anos de idade. Estava passando na rua Osório Borba, em Jardim São Paulo, e ia para a Avenida Recife, onde ele tinha uma empresa de venda de caminhão. Nesse ponto aí, os ladrões se aproximam e um deles faz o sinal. A vítima conhecia o ladrão? Não se sabe. O fato é que ele foi e parou um pouco mais na frente. O cara se aproxima, não diz nada e atira várias vezes. Um deles, inclusive, você percebe que está com uma bag, aquela bolsa de entregador, talvez para disfarçar. Atiram, o cidadão você vai ver na sequência da imagem, ele segue pela rua e vai bater naquele muro lá. É uma casa de festas. Mas você vê, o carro está parado aí, ó. Aí, acredito que aí ele já estava desfalecendo. Pisou no acelerador, sem querer, sem ter a intenção. E bate lá na casa de eventos. Esse homem, casado, tinha 3 filhas, uma delas, inclusive, adolescente. Foi socorrido por policiais militares e depois, no Hospital Otávio de Freitas, infelizmente, ele não faleceu e morreu naquela unidade de saúde. Ele faleceu, né? Poderia ser uma linha de investigação latrocínio, mas eu conversei com um delegado que teve aí e não foi latrocínio não, tá? Pode ter sido um outro motivo que a polícia está investigando. Porque o cara não anunciou nada. Absolutamente nada. Foi lá e matou o cidadão. O DHPP continua investigando. E você aí, na sua casa tem câmera, no seu comércio tem câmera, você foi roubado, foi furtado, quer denunciar? Manda a tua denúncia aí para o nosso WhatsApp, 994064455.
Quer falar comigo? Manda uma mensagem para mim, @WashingtonGugel. Você vai lá no Instagram, me segue, já manda uma mensagem para mim e eu vou fazer questão de te responder lá, tá bom? E agora chegou a hora, eu vou com o Ronaldo hoje, que Lucas é um péssimo fotógrafo. Deixa eu vir mais para cá. Tira a tua foto acompanhando o balanço, me marca que eu vou repostar aqui no meu Instagram. Quero te ver no Instagram também, tá bom? Ainda hoje no programa, a polícia desarticulou uma quadrilha que funcionava dentro do presídio de Igaraçu. Mas presídio não é para preso ficar cumprindo pena. Não, era o escritório deles. Pelo menos 40 vítimas já foram identificadas, viu? Vou trazer a reportagem completa. Antes, vamos ver os destaques do programa Aqui Arretado com meu amigo J. Júnior. Fala, Jota! Fala, Gugu! Boa tarde, Neide. Boa tarde pra você que tá aí assistindo. Daqui a pouquinho tem Que Arretado, 2 da tarde. Tá rolando o Pocket Show da Priscila Senna, Elas com Elas. Grandes nomes do nosso brega. Tem também, Neide, tu sabe o que é a Gata Maga? A gente vai te mostrar. Tem também o clássico amanhã, Náutico Esporte. A gente levou o Marconi Chaveiro e Caio Chuva pra discutir sobre esse clássico. Isso e muito mais. Daqui a pouquinho, 2 da tarde. Vê se Neide perde não. Adoro esse Gugu, Jota. Agora sim, eu queria só te confessar, viu, meu amigo Jota, que tem gente aqui, ó, morrendo de ciúme, viu? Calma, Luquinha. Calma, viu? Perde não, nosso Que Arretado de hoje, tá? Agora vamos para mais um capítulo da novela chamada Imoralidade. A polícia desarticulou uma quadrilha que tinha como escritório central o presídio de Igaraçu. De lá, eles entravam em contato com as vítimas, né? Pessoal, o cara trabalha em casa é home office. O cara trabalha no presídio é o quê? Homicídio. Deve ser. Hein, Chuchu? É home o quê? Homicídio. Os caras presos, porque já foram condenados por alguns crimes. Aí, como é? Jail officer. Esse teu inglês de Malva Lucena, viu? Os caras já estão presos porque cometeram crimes. Lá eles se articulam. Aí o que é que faziam? Ligavam para vítimas. Diziam, olha, se você é fulano de tal, tal dado, tal, mora em tal canto, PVP, eles tinham dados das pessoas. Você está aí sendo julgado pelo Tribunal do Crime, viu? Tem uma facção que vai lhe matar. Eu, pelo amor de Deus, dona facção. Faz o seguinte, a gente tem contato com o pessoal. Se você depositar um dinheiro agora, a gente vai conversar com o pessoal e dizer que não, que você é limpeza, que não vai morrer. As pessoas com medo faziam transferências. Gugel, isso foi só aqui em Pernambuco? Foi? Não. Para você ter ideia, o comando da operação foi do Distrito Federal, em Brasília. O repórter Ciro Bezerra acompanhou tudo e traz os detalhes. Ciro Guimarães, no ar. Essa operação foi deflagrada entre as polícias civis do Distrito Federal e também aqui do estado de Pernambuco. A vítima é de Taguatinga, lá próximo ao Distrito Federal, próximo a Brasília. Ela procurou a polícia porque ela teria procurado uma acompanhante no site especializado. Logo depois, ela começou a receber ligações e mensagens de ameaças, fazendo uma extorsão de um grupo que se passava por uma facção criminosa. Essa vítima chegou a pagar R$700 a esse grupo criminoso, porque ficou com medo dessas ameaças. Como essa extorsão continuava, a vítima decidiu procurar
a polícia. Foi aí que a Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu identificar que essas ligações, que essas mensagens vinham de dentro do presídio de Igaraçu, aqui no Grande Recife. Foi aí que a operação foi deflagrada, 11 pessoas foram identificadas, não só presos da unidade prisional, mas também parentes, familiares dos presos também foram identificados aí pela polícia como integrantes dessa organização criminosa. 10 mandados de busca e apreensão foram realizados em Igaraçu, aqui no Recife e também em Jaboatão dos Guararapes. O delegado lá do Distrito Federal, que está à frente do caso, detalhou a operação. A gente foi procurado aqui no final do ano passado por um morador de Taguatinga e falou que procurou uma acompanhante, um site ali na internet, e depois disso passou a receber ligações de pessoas que se identificavam como integrantes de uma facção criminosa. As pessoas ficaram ameaçando ele ali, pedindo dinheiro, até que ele cedeu e fez uma transferência bancária. A gente iniciou a investigação aqui na 17ª, identificamos que esse grupo, a maioria dos integrantes, está recolhida aí no presídio de Igaraçu, na Grande Recife, no estado de Pernambuco. Eles passam toda a madrugada ali fazendo ligações telefônicas para vítimas do Brasil inteiro. Enquanto a gente está dormindo para trabalhar no outro dia, né, eles estão trabalhando à noite. Só está faltando pedirem adicional noturno, né, no final do mês. Ainda de acordo com a polícia, como eu falei, pelo menos 40 pessoas chegaram a fazer transferências bancárias para os criminosos. Vê aí. O golpe mais comum que eles praticam, eles ligam para as pessoas falando que são de uma facção criminosa. Facção criminosa, normalmente eles pesquisam para saber ali naquela região onde a pessoa mora qual é a facção que atua e falam que essa pessoa estaria denunciando o tráfico de drogas na localidade. Então eles dizem que tem ali um carro parado na porta da casa da pessoa com várias pessoas armadas e a pessoa ali acaba ficando apavorada e faz uma transferência ali bancária que eles acabam pedindo ao final de todo esse esquema que eles fazem, de todo esse engodo que é praticado contra a vítima. A gente identificou aí pelo menos 5 presos que estão recolhidos lá na penitenciária, que são as lideranças, mas eles também contavam com o apoio de familiares e até mesmo de um adolescente, que eram responsáveis aí por habilitar as linhas telefônicas e receber também o dinheiro das transferências bancárias. Estão sendo cumpridos na data de hoje aí 10 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva, além de ordens aí de restrição de visitas. Os familiares estão proibidos de visitar esses presos e manter contato com eles ali na cadeia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização aqui do estado de Pernambuco, a Secretaria está acompanhando a investigação, colaborando com a polícia e afirma que está fazendo ações preventivas para que material ilícito, como os aparelhos celulares, não entrem nas unidades prisionais. Até porque essa organização criminosa fazia ligações de dentro do presídio de Igaraçu e fazia extorsão não só dessa vítima do Distrito Federal, mas outras vítimas espalhadas pelo Brasil, segundo a polícia. O problema é que, historicamente, aqui em Pernambuco, quando o assunto é sistema penitenciário, o que se faz é um rodízio. Qual vai ser o pior presídio dessa vez? Antes era o Aníbal Bruno, pior presídio da América Latina. Aí, várias organizações terminam dando em cima, né? E aí, o que é que o governo do estado faz? Não, vamos organizar lá, transforma em complexo. Aí, na verdade, o que era o Aníbal Bruno, transferiram para Igaraçu. Aí, hoje, se for fazer uma eleição, análise, o pior presídio é Igaraçu. E vai ficar nesse rodízio. Quando as instituições internacionais derem em cima novamente e disserem, eita, Igaraçu, não, vamos organizar Igaraçu. Aí vai e transfere para outra unidade. E assim a coisa vai girando, tá certo? Porque Igaraçu, por exemplo, eu tenho memória boa. Gente com dinheiro grande, fazendo festa no AP de Igaraçu, churrasco, mulheres, muita birita, né, Latino? Né? Muita birita, muita festa, garotas de programa. Foi o primeiro capítulo. Aí agora, mais esse. Aí na época caiu o diretor, vice, trice, primeiro secretário. Entendeu?
E assim vai, e assim vai. E o povo na rua é que fica aí sendo vítima dos criminosos, diga-se de passagem, que já estão presos. Deixa eu voltar a falar do caso do motorista de aplicativo que foi assassinado durante a tentativa de assalto em Casa Forte, né? Polícia conseguiu prender um deles, que tem 29 anos de idade, conhecido como Cosminho. A informação é que o comparsa dele seria um adolescente. Até então estava foragido, ok? O Vitor, que é a vítima, para você ter ideia, ele estava em aplicativo, mas estava procurando emprego. Porque ele achava essa atividade perigosa, entendeu? Então, assim, a gente acompanhou esse caso desde o dia que aconteceu. E como você vê, o assassinato desse trabalhador foi filmado por uma câmera de segurança. Põe a reportagem no ar. Era por volta das 5h30 da manhã, quando o motorista por aplicativo Vitor Dantoli, de 36 anos, foi abordado pelos criminosos nesta rua, no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife. As imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixa uma passageira e logo em seguida os suspeitos aparecem. O carro segue para frente. Seria nesse momento que houve o disparo que matou o motorista. Foi possível constatar que quando a vítima fora lesionada, ela estava dentro do veículo, como na condição de condutora. O único disparo na região do ombro, né, direito, no sentido da direita para a esquerda, levando-se como referência o próprio corpo da vítima. Provavelmente a vítima ela estava conduzindo o veículo quando foi lesionada e aí, após lesionada, ele arrancou, né, digamos, com o veículo, ele pisou fundo no acelerador, provavelmente no intuito de evadir isso do local. Amigos da vítima, que também são motoristas por aplicativo, não acreditam que Vitor tenha reagido à tentativa de assalto. Pelo que a gente conhece o Dantoli, né, a gente sabe que ele não tinha, ele não reagiria de jeito nenhum. Não era do instinto dele? Não, era do instinto dele. O que a gente acha é que na hora ele teve o susto e como o carro era automático, ele tirou o pé do acelerador e o carro arrancou, né? Porque a gente que conhece ele, a gente do grupo, era o cara mais tranquilo que tinha. Ele não tinha essa... Eu tenho certeza que ele não tinha essa... de reagir, não. E você vê, ó, o Vitor Dantoli, ele morava em Igaraçu. Era casado, tinha 2 filhos. Um adolescente de 13 anos de idade e uma menininha, 7 anos apenas. A família dele disse também que nesse dia aí do crime que ele foi assassinado, tinha uma entrevista de emprego marcada. Vê no ar. Vitor queria deixar a função de motorista por aplicativo por conta da insegurança. Sempre trabalhou como CLT. O que trouxe ele a ser aplicativo, né, de Uber foi a falta de oportunidade. Currículos botam, mas não é chamado, né? E assim, hoje ele tinha uma entrevista de emprego, ele saiu mais cedo para compensar, né, o tempo que ele ia fazer a entrevista de emprego dele e, infelizmente, a gente foi surpreendido com essa notícia. A Polícia Civil de Pernambuco não descarta nenhuma linha de investigação, mas a principal hipótese é de um latrocínio, o roubo seguido de morte. 2 elementos vieram assaltá-lo e, anunciando o assalto, talvez ele tenha esboçado alguma reação de sair com o veículo e os elementos atiraram, né? Um elemento atirou, foi um disparo só, né, e fatal. E aí eles atiraram e nem levaram nada, se evadiram após o disparo. Estava rodando há pouco tempo porque disseram que ele tinha adquirido este veículo há pouco tempo e que inclusive a mãe dele não queria que ele rodasse de aplicativo com medo que acontecesse o que aconteceu, né, algo grave. A família e amigos de profissão agora pedem por justiça. Muita gente diz às vezes, aconteceu porque vocês vão para a quebrada, vocês vão para a favela, mas não foi num bairro nobre, então o motorista de aplicativo, ele não tem segurança em lugar nenhum, em horário nenhum. A gente vê a questão da segurança do Estado como está, né? O governo diz que contratou novos policiais, a gente viu que contratou novos policiais, mas a gente não vê, principalmente nesse horário de 5 horas da manhã que o trabalhador está saindo para o trabalho, a gente fica inseguro na rua. A gente pede justiça, justiça por Vitor, justiça por muitos Vitor, né? Por todos os que já se foram, né? Bom, a nossa equipe de reportagem conversou com a mãe do Vitor
antes da notícia de que um deles foi preso, tá certo? Ela contou, inclusive, que o carro do filho tinha sido comprado há pouco mais de um mês. Esse veículo, inclusive, era a realização de um sonho. Vê aí. Eu aqui estou fazendo o meu desabafo sobre a tragédia que aconteceu com meu filho. Ele era um motorista de aplicativo, já trabalhou em várias empresas. Meu filho era um menino abençoado, tinha índole boa, tinha estudo, trabalhou na empresa Ambev, trabalhou no Grupo Votorantim, trabalhou naquela IP, ele passou por várias empresas, trabalhou na empresa do Norte, que é minha vizinha, e hoje eu estou me resta é cobrar justiça. Eu quero justiça sobre o assassinato do meu filho, que a vida dele foi tirada de uma maneira muito terrível, quando ele estava levando a jovem daqui do loteamento Agamenon para fazer uma consulta no Hospital do Olho, em Recife, e ali ele estava parado um pouco, foi abordado por 2 homens, e aqueles 2 homens, se eu posso chamar isso de homem, que eu acho que eles são um covarde. Pegar meu filho sentado no trabalho dele, ele estava sentado na volante do carro, e ele pegar e assassinar o meu filho. O carro do meu filho era automático, o meu filho não fugiu, o meu filho pode ter tirado o pé, que eu acredito que meu filho não fugiu, ele pode ter tirado o pé e o carro ir para frente, para vocês terem uma ideia. O carro ainda bateu no portão, que meu filho não ia machucar um carro por querer, por correr deles, que meu filho não correu, não reagiu. Então, eu peço ao Ministério Público de Pernambuco justiça, que não seja mais um Vitor amanhã, que venha sua vida ser safada por mão de bandido e de marginal. Cadê os policiamento de Recife? Cadê os policiamento das integração? Cadê os policiamento das paradas de ônibus? Cadê os policiamento das portas das empresas, dos caminhos? Cadê esse povo? Onde é que estão? Eu peço encarecidamente, Ministério Público, pelo amor de Deus, que não seja mais um Vitor, que a vida seja safada em carro de aplicativo por mão de bandido, de marginais. O meu filho, ele tem nome, o meu filho tem dono, o dono dele é Deus, e Deus vai tomar providência. E eu espero, Ministério Público, que o senhor se levante e trabalhe. Eu quero justiça, eu quero esses bandidos presos para ele pagar, tá certo? Que uma prisão para ele é pouco, que a prisão não vai pagar a morte do meu filho, não vai trazer a vida do meu filho de volta, não, mas vai servir de exemplo para eles, para ele não fazer com outras pessoas. Polícia na rua, para prender bandido. Lugar de bandido é na cadeia, não é tirando vida de pai de família, não. Meu filho saiu para trazer o sustento para os 2 filhos dele e a mulher dele, e no caminho ele foi abordado por bandido, tirado a vida, safado a vida. E eu, como é que estou aqui? Autoridade, como é que estou, Ministério Público? Eu sou uma senhora de 74 anos, criei meu filho com educação, meu filho é um homem digno, meu filho era um homem de igreja, um homem que respeitoso, não comprava e não enganava, sempre honrava os compromissos dele, saía de casa de 4 horas da manhã para cumprir com os compromissos dele, para ter as contas dele, os cartões dele em dia. E um infeliz desse vir tirar a vida do meu filho. Justiça, justiça. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que o discurso dessa mãe é exatamente tudo o que você queria dizer. Absolutamente. E ela, com muita educação, chama ele de infeliz. E esse infeliz, quando preso, Cosminho, 29 anos, ele ainda disse que o tiro foi acidental. O rapaz saiu com o carro, aí bateu no meu braço e a arma disparou. A mãe da vítima, do Vitor, ela contou, gente, que várias vezes aconselhou o filho: meu filho, deixa essa profissão. E ele também falou, ela também falou, como estão os netos, filhos do Vitor.
Lembrando, uma delas tem 7 aninhos e não tem mais o pai. Eu não queria que ele fizesse esse trabalho de aplicativo, porque eu já assisti muita reportagem, as vidas se indo, assassinado, queimado, muitas coisas aconteciam. Eu tinha muito assim um pressentimento no meu coração que não era para meu filho fazer aplicativo. Jesus sabe que eu não queria que ele fizesse. Quantas vezes eu fui orar para Deus tirar isso do coração dele? Mas ele disse, mãe, até saiu uma porta de emprego. E hoje, era o dia que ele ia dar uma entrevista para uma porta de emprego. E foi interrompida por esse bandido, esses dois marginal, esses dois delinquentes, esses dois sem futuro. Tiraram a vida do meu filho. Mas eu quero ministério, eu quero justiça, ministério. Olha a dor de uma mãe. É mais uma mãe que vai chorar amanhã, é? E a senhora tem Justiça! Eu, como mãe, como coração dilacerado, como coração partido, esse coração meu tá com vazio, que não tem patrão de aterro que tampa esse vazio, esse buraco que meu filho deixou pela mão desse bandido. Eu peço a pena máxima. 30 anos é pouco, eu quero 100 anos. O meu Deus é vivo, ele é dono da vida do meu filho, aquela vida pertencia a Deus e a justiça vai ser feita. A justiça do céu, primeiramente, e segundo, o Ministério Público te levanta para agir nesta causa. Em nome do mãe sofrida, te levanta para agir, porque só Deus sabe o meu coração como é que tá. Tá dilacerado. Este episódio é apenas mais um envolvendo adolescentes na prática de delitos, já que é praticado por menor de idade. Mas aqui eu traduzo essas bonitas palavras, né? Crimes. E os mais bárbaros possíveis. Esta semana, finalmente, antes tarde do que nunca, né? O Congresso Nacional começou a analisar um projeto de lei para diminuir a maioridade penal de 18 para 16. Na Argentina foi aprovado, é 14. Tem uma ala que aprova, felizmente. Mas tem aqueles que são totalmente contra. E os argumentos são muitos. Algo do tipo, colocar uma criança no presídio não vai resolver o problema da violência. Outro, ele, o adolescente, vai sair do presídio pior do que entrou. Ou ainda, e talvez o pior dos argumentos, eles, as crianças e adolescentes que matam, que roubam, que estupram, são vítimas de uma sociedade cruel, capitalista, que não oferece oportunidades para que eles tenham uma vida melhor. Até onde eu sei, o mato continua crescendo e precisa de alguém para cortá-lo. Eu mesmo já fiz isso aos 13 anos de idade. Até onde eu sei, a temperatura aqui em Pernambuco permanece alta e nada melhor para se refrescar do que um picolé, vendido, por exemplo, por um menor aprendiz. Para aqueles que tratam como crianças, os que matam, os que roubam e estupram, eu digo o seguinte: a verdadeira criança não sabe distinguir o objeto que tem valor daquele que não vale nada. A verdadeira criança troca uma barra de ouro por um carrinho, uma boneca. E se um dia achar uma arma do pai e puxar o gatilho, tenha certeza,
foi um tiro acidental. Isso porque a verdadeira criança não tem ódio, não sabe o que é vingança, não sabe o que é pegar o que é dos outros. A verdadeira criança é, de fato, 100% inocente, bem diferente dessas que cometem delitos, né? E tanta gente ainda insiste em proteger. Tem alguma denúncia? Manda para o WhatsApp da gente, 994064455. Manda áudio, vídeo, foto, o que você quiser aí, que a gente vai correr atrás. Quer falar comigo? Manda uma mensagem aí. Me segue no Instagram, @WashingtonGugel. Você vai, manda a tua mensagem que eu vou te responder. Eu não gostei da foto com Ronaldo. Vamos, Lucas. Tá aparecendo fotos ferrão de 1980. Tira a tua foto aí acompanhando o programa, me marca no Instagram que eu vou postar no meu, beleza? E olha só, gente, mais uma vez, vigilantes terceirizados que prestam serviço, dessa vez à Secretaria Estadual de Educação, fizeram um protesto aqui no Recife. Por quê? Estão reivindicando o que? O pagamento de salários atrasados e reajuste salarial. Vê no ar. Ato promovido por funcionários de duas empresas de segurança que prestam serviço à Secretaria Estadual de Educação aconteceu na sede da pasta, no bairro da Várzea. A categoria denuncia, entre outras coisas, atrasos de salário, ticket de alimentação, 13º e férias. Em alguns casos, os pagamentos não estão sendo feitos desde dezembro de 2025. O salário do vigilante, eu acho que de qualquer outro profissional, é pago no 5º dia útil. Nunca foi cumprido no 5º dia útil. Sempre deixam acumular um mês e meio, e a gente tem que estar levando para os órgãos competentes, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, para cobrar isso às empresas e também cobrar do tomador de serviço, porque quem paga o serviço a essas empresas é a Secretaria de Educação. Então, desde que essas empresas assumiram, que nós estamos denunciando à Secretaria as irregularidades que essas empresas estão cometendo com os vigilantes. Sem uma data para que os pagamentos sejam retomados, a maioria dos trabalhadores tem feito malabarismos para conseguir manter as contas em dia. Eles também contam que chegam a receber ameaças dentro do ambiente de trabalho. O diretor de escola diz que se ele faltar, ele vai ser punido, ele vai sair do contrato, e se outra empresa assumir, ele vai ficar de fora. Então, assim, é uma pressão psicológica muito grande que esses vigilantes que fazem parte desse contrato da Secretaria de Educação do Estado estão passando. De acordo com o sindicato, o problema é exclusivo da Secretaria Estadual de Educação. A situação se repete há vários meses. Aqui, no entanto, segundo eles, o diálogo não tem se transformado em resposta concreta. No último dia 28 de janeiro, a pedido da gestão, protocolamos mais um ofício solicitando que esse pagamento de salário fosse feito de forma direta para os trabalhadores. Eu estou dizendo que foi a pedido da gestão. E de lá para cá nós não tivemos nenhuma resposta. Já fazem mais de 40 dias. Foi tempo mais do que suficiente para uma providência ser tomada. Outra pauta levantada pelos vigilantes no protesto foi a defesa da campanha salarial de 2026, que segue sem definição por falta de acordo. A categoria não aceitou a proposta de reajuste abaixo da inflação e segue defendendo as reivindicações aprovadas em assembleia. Enquanto não chegar uma proposta digna, decente, que nós possamos levar para a nossa categoria, nós vamos continuar na luta e com a possibilidade de fazer uma manifestação grande, tá certo? Um protesto agora pela nossa dignidade, pela dignidade de todos os vigilantes do Estado de Pernambuco. A Secretaria de Educação do Estado informou que os pagamentos para as empresas responsáveis pelo serviço de vigilância estão em dia. Também afirmou que recebeu representantes dos vigilantes para discutir a situação e que já está tomando medidas administrativas e jurídicas para garantir os direitos trabalhistas
desses profissionais. E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Viva a mulher! E para marcar a data, o nosso querido Clube das Pais em Campo Grande, aqui no Recife, vai receber, grandes vozes femininas do brega pernambucano. Eric Miranda já está dançando. Vai, Eric! Oi, Gugel, vamos embora, viu? Porque ontem começou a programação aqui no Clube das Pais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e até amanhã, domingo, tem programação por aqui, inclusive com muito brega, viu? Diversas atrações ao longo desses dias, mas vamos falar um pouquinho sobre o que o público ainda pode esperar de hoje, sábado, e principalmente de amanhã, que é o dia delas, né? O Dia Internacional da Mulher. Vamos conversar com Álvaro Melo, diretor social aqui do Clube das Pais. Álvaro, vamos lá, que programação é essa que eu sei que começou ontem, sexta-feira, e ao longo desse fim de semana se estende, né? Isso, começou ontem, foi sucesso, casa cheia, todo mundo veio para comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas é uma programação que começa ontem, hoje continua e amanhã é o grande ápice. Hoje, pessoal, a entrada é gratuita para as mulheres. Atenção, mulheres, vem para cá para o Clube das Pais, hein? Traz os namorados, os acompanhantes e não perde essa oportunidade de participar dessa grande festa. E é grátis para você. E amanhã, acho que é o momento mais importante desse final de semana, que a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher, que vamos ter aqui grandes atrações. Anjo Bom, Brega.com, Luminar, Los Cubanos e a Orquestra do Clube das Pais. Todo esse pessoal tocando a nata, o fino do brega, para que você possa vir para cá comemorar essa data tão importante e se divertir bastante. É claro que é importantíssimo trazer essa animação e, claro, homenagear essas mulheres. Vou pedir pro Álvaro só dar uma aberturinha aqui para apresentar para vocês, né? Para quem não conhece, será que tem alguém que não conhece? Mas deixa eu apresentar para vocês aqui, Banda Luminar, Dani Salles, Flávio e Fernando Silva. Ali também representando a Brega.com, que é a Josi. E também tem Nanau Nascimento e Luciana Aguiar representando aqui também a banda Anjo Bom. Essa turma toda, além de Los Cubanos, vão estar aqui no domingo com a programação extensa que vai ali, de 1h da tarde, começando até a noite. Agora eu queria que vocês cantassem uma palhinha do que é que o público vai ter nesse domingão aí da mulher. Vamos embora. Pode ser sozinha, né? Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas e acabei ficando sozinha. Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas e terminei ficando sozinha. Eita, que brega, não vai faltar animação, é claro que não vai faltar nesse fim de semana. Então, todo mundo ligado, o convite já está feito, a programação se estende ao longo desse fim de semana. A gente já disse que começou na sexta, ontem, vai até amanhã, que não falta. Agora, vê só, é Dia Internacional da Mulher, viu? Mas tá todo mundo convidado aí para participar dessa super festa. Gugel. Valeu, Eric. Eu dançando. Vamos embora. Amanhã tem notícias do campo. Fala, meu amigo Jonas. Alô, Gugel. Como eu sempre digo, o programa Notícias do Campo está imperdível. Na edição deste domingo, a gente vai falar sobre o crescimento do agronegócio em Pernambuco. Nossa equipe foi até a Vitória de Santo Antão saber a expectativa da produção de alface. No programa deste domingo, vamos falar sobre os 51 anos do Dia Internacional da Mulher. É domingo, às 8 da manhã, no programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. E olha essa, gente. A Polícia Rodoviária Federal vê um carro. Quando vai lá, 18 bodes dentro do veículo. É muita maldade. Só toma uma aguinha, que a pouco eu tô de volta. Vamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre a Papai do Céu e a sua enorme audiência. Muito obrigado por nos acompanhar, tá certo? Agora vê que coisa. Polícia Rodoviária Federal vê um carro lá, achou alguma coisa suspeita, foi averiguar. Quando chega no veículo, não tinha motorista, mas encontrou 18 bodes e ovelhas. Isso é na BR-104 em Caruaru. Os animais todos amontoados, nem se fosse um ônibus sanfonado, né? Aí, ó pra aí, ó.
sem ventilação, inclusive alguns morreram, certo? 7 bodes morreram. Meu pai do céu, falta de oxigênio. O caso foi levado para delegacia, tá bom? Olha, eu vou me embora. Desejo a você, mulher, um feliz Dia da Mulher, tá certo? Vocês transformam as nossas vidas. Tem brega aí, Chuchu? Porque me deu uma vontade, eu vou dançar com comadre, viu? Eu vou dançar com comadre, ó. Assim, a gente também adora praia. Bota aí, rapaz. Vou dançar. E você fica agora com Descobrindo com Cabral. Eu vou me embora, ó. Cheiro no coração, fica com Deus, até sábado. Ronaldo tá morrendo de inveja.